por estarem aqui. Primeiro, eu acho que isso aqui é a primeira de uma série. A gente quer começar a estrear essa nova coluna ou sessão com vocês. Eu queria que vocês falassem o nome de vocês, a empresa de vocês. E rapidamente o que as empresas fazem, para que a gente comece aqui um bate-papo muito instrutivo. Eu quero que seja realmente algo didático, que para quem assista entenda sobre elétrico, eletrificado, a diferença entre eles, como esse mercado vem crescendo, porque vem, mas vem crescendo em que velocidade. Então eu quero abordar tudo isso, né, tanto do ponto de vista de mobilidade coletiva, como aqui também a mobilidade privada, que vocês também são usuários de carros elétricos, e como é que isso se expande, né, com base no carregamento e na infraestrutura. Ok? Vou começar pelo Davi, pelo meu lado direito. Legal, sou Davi Bertoncello, fundador da Tupi. A Tupi hoje é o principal aplicativo para os motoristas, sejam eles motoristas B2C ou mesmo aqueles motoristas profissionais de frota, para que eles consigam realizar a sua recarga com pouca fricção. Hoje a Tupi tem mais de 175 mil usuários em um cenário de 240 mil carros eletrificados, 100% elétricos ou os plugins. Esse talvez seja a dimensão da nossa ajuda ao mercado, né? Realmente concentramos uma grande parcela desses usuários de carros elétricos e realmente estamos hoje aqui entre amigos e parceiros e certamente vai ser muito bom falar um pouco mais sobre mobilidade elétrica na presença de vocês. Obrigada. Legal. Vamos lá, meu nome é Paulo Henrique, o pessoal me conhece como PH, né? E eu sou CEO e fundador da Ituramov, que é o braço de mobilidade da Ituran, tão conhecida aí, uma multinacional israelense listada na Bolsa Americana. E nós hoje somos fornecedores aqui da 99 e de alguns players no Brasil, com foco em mobilidade, controle. A gente vai falar um pouco aqui sobre crédito carbono, né? O que a gente faz nessa aferição também. A gente já está ali fazendo um rollout junto com a Ituran para alguns países. E a gente está junto aí, conectado aqui com o Davi, com o Thiago, até com a Cox, a gente tem uma parceria lá. Boa, eu sou o Thiago Hipólito e primeiro, obrigado pelo convite, é sempre legal. Sempre falo que é um privilégio esse momento que a gente está vivendo, de fato, de transformar o futuro, né? Exatamente. Eu tô no 99 já há 7 anos, a empresa existe há 13 e eu tô há 7. Já fiz Quase fundou, né, Tio? Fiz muita coisa lá, nos últimos 3 anos eu lidero a área de inovação. Aí dentro dos pilares de inovação, essa vertical de eletromobilidade, de carros elétricos, a gente olha de fato para o futuro. Hoje ainda é muito pequeno em relação ao que pode ser, então só para dar um número para todo mundo, a 99 tem 1,5 milhões de motoristas conectados na base. 1 milhão de 4 rodas carro e 500, na verdade esse número é atualizado, 1 milhão e 700. E 700 de motos. Nossa. O carro elétrico representa só 10 mil desse total. Só que quando a gente olha com uma perspectiva de futuro, e até um dado da McKinsey, aí eu já trago aqui uma visão de futuro, previsão é que até 2040, 85% desse total seja carro elétrico. Então você imagina, né? 2 anos atrás a gente tinha 100, hoje tem 10 mil, Isso. daqui pra frente a gente pode chegar a casa de 1 milhão de carro elétrico. E aí eu vou depois comentar um pouquinho mais o porquê que a gente acredita que esse é o futuro. Mas aqui, a gente falou, né? Todo mundo comentou, a gente tá entre amigos, todos parceiros, a gente faz Bate-papo, gente. negócio junto, a gente fala sempre, então... De novo, vai ser muito legal aqui poder negociar um pouco mais com todos. E aí, meninos, antes da gente entrar aqui em pautas complexas, vamos só abordar... Tem pauta complexa? Tem pauta complexa. Poxa. Comigo nada é simples, meu filho, tudo é complexo. Então, como é que a gente pode categorizar esses carros, né? Então tem o plug-in, tem o elétrico híbrido, tem o flex. Vocês podem, por favor, algum de vocês ou todos de vocês explicarem para a audiência, porque a gente recebe, sei lá, acho que mais de 100 perguntas, não falem conosco sobre isso, porque eles não sabem identificar o que é o PEV, o que é o BEV. Então, se vocês puderem explicar isso, e até de uma maneira simplória mesmo, tá? Vamos lá, simplificando e tentando realmente ser didático, eu diria que os eletrificados, a principal divisão você tem o 100% elétrico, aquele que de fato precisa, a única origem possível para ele é energia elétrica. Certo. Então você tem que necessariamente colocar esse carro para carregar. Para carregar, tá. Né? Então esse é o 100% elétrico. E entre os híbridos, e aqui é uma ressalva, eles fazem muito sucesso no Brasil, por algumas razões específicas por exemplo, somos um país continental, somos um país que temos uma riqueza em portfólio do ponto de vista do nosso setor automotivo. Cara, somos detentor, obviamente, né, de uma tecnologia de etanol. Então, para a gente existe
também uma realidade muito forte entre os híbridos. E os híbridos eu vou classificar aqui eles em 3 tipos. Você viu que é complexo mesmo, É né? complexo. Existe o... Só fala assim, tá, por favor, Davi. O primeiro é o BEV. Isso, e aí assim, vamos, pera lá, vamos lá, o híbrido você tem o híbrido plug-in. O híbrido plug-in é aquele que ele aceita a recarga elétrica via recarga, Eletroposto. via eletroposto, e também tem a capacidade de colocar, né, enfim, o combustível fóssil, seja ele etanol, gasolina. Tá. Esse é o híbrido que mais tem feito sucesso no Brasil, ou aquele que está crescendo mais. Perfeito. Você também tem o híbrido não plug-in. O que é o híbrido não plug-in? É aquele em que você só consegue colocar o combustível fóssil, seja ele de novo o etanol ou a gasolina, mas de fato você já tem um sistema de frenagem, Certo. né, que Que tem a capacidade exatamente de gerar energia a partir da frenagem, Sim. né? Então você nunca coloca de fato energia nele, mas você consegue. Ele fez muito sucesso uns anos atrás, principalmente porque aquela ideia de, poxa, eu coloco a gasolina, tenho 20 km por litro, e aí como eu acabo utilizando essa capacidade que eu ganho adicional com a frenagem, você acaba esticando muitas vezes isso para 30 por litro, 30 e pouquinhos por litro. Eu usei muitos anos um Prius. Um Prius, que eu acho que foi um dos primeiros. Exato. O Prius é o sinônimo dessa categoria. Isso aí é maravilhoso. E agora a que gente... virou muito táxi também, né? Poxa. Sim, tem mais. Não, e roda até hoje. É. Eu tive a segunda geração, que já era maravilhosa, achava fantástico o carro. E hoje você vê um monte na rua ainda. Isso, assim, o pessoal só não achava ele bonito, né? Ele era bem diferente, ele era bem moderno pra época, né? Eu achava fantástico o carro. E por último, essa é uma designação já brasileira, nós temos os micro-híbridos. Perfeito. Na verdade, esses micro-híbridos, eles estão numa discussão, em meio a uma discussão de que se realmente, qual é o tipo de contribuição que ele pode dar do ponto de vista de eletrificado. Será que ele deveria ser classificado como elétrico, haja vista que ele tem uma capacidade muito baixa para dar essa... então, assim, ele, falando aqui para os leigos, o que ele coloca do ponto de vista de eletrificação é menos, inclusive, do que aquela geração do Prius. Então é muito pouco. Mas, claro, ele ainda está classificado como um micro-híbrido, e a própria BVE tem discutido muito isso, se essa classificação é uma classificação que deve permanecer ou se vai existir alguma dissidência exatamente por isso, né? Porque mas hoje esses micro-híbridos, por exemplo, fazem parte do programa Mover, então tem todas, eles acabam capturando, né, uma parte desse incentivo. E aí me fala isso agora com as siglas. Então, qual é cada sigla dessa? Então, a gente tem o BEV, BEV. Se a pessoa acessar agora o teu site da BVE, como é que eles vão identificar isso aí? Assim, a gente está mudando essas classificações justamente por conta do micro-híbrido. Eu acho melhor a gente não adensar essa discussão Tá bom. nesse instante. Tá bom. E dentre esses todos, eu vi lá no teu site que o mais vendido de fato é o plugin. Certo? Com mais de 7 mil agora em abril. Sim, na verdade isso representa até um ponto importante, que é a vontade do consumidor brasileiro, né? Eu acho que, assim, primeiro, antes de mais nada, a gente precisa fazer uma reflexão profunda entre como tem se dado a eletrificação. Quando a gente fala aqui de São Paulo, eu costumo dizer que São Paulo para mim é Califórnia. Você abrindo o nosso aplicativo ou outros, você consegue entender que em São Paulo ninguém que tem um carro elétrico fica sem conseguir, né, se dar mal com ponto de recarga. Mas quando você vai para os interiores, você já começa a ter, eventualmente, uma visão diferente. Sim. E algo muito importante, a eletrificação não vai se dar somente nas grandes capitais. E isso já está muito claro. Nos últimos meses, o Brasil, nesse ano já, inclusive, a venda de eletrificados nos interiores já superam a venda dos eletrificados nas capitais. E lá a gente tem talvez um panorama diferente. Por mais que a eletrificação, do ponto de vista de infraestrutura, esteja menos madura, você tem mais pessoas que moram em casas e que conseguem, de fato, carregar na sua própria casa. Está lá criando em casa. Então, talvez esse seja o grande componente para a gente começar a pensar a eletrificação. Faz muito sentido que o híbrido desempenhe esse papel no Brasil, mas ao mesmo tempo, eu, que estou no meu
ter quarto 100% elétrico, com mais de 200 mil quilômetros em um 100% elétrico, eu costumo dizer que quando você tem um híbrido, a sua sensação... Primeiro, quem tem um híbrido hoje plug-in, normalmente é muito difícil que você não tenha pelo menos 80% das vezes que você recarrega ao invés de colocar o combustível. E a sensação que te dá quando você tem que eventualmente parar em um posto para colocar o combustível, eu garanto que não é uma sensação boa, porque você está ali entendendo que você está fazendo algo que, do ponto de vista de sustentabilidade, não é legal, e muito menos para o seu bolso. Então, eu tenho uma visão do carro elétrico, assim, para mim o híbrido é um vegano que fuma. Você está começando ali, assim, é uma transição isso. Eu tenho também 2 carros elétricos em casa, eu estou acho que no 8º carro elétrico da minha vida. E já passei todos os perrengues possíveis, mas eu nunca fiquei sem carro. Nunca parei por falta de eletricidade. Isso, nunca fosse. Às vezes, pessoal, eu tive acho que 1 ano e meio, 2, um ano e meio mais ou menos, o Mini Cooper, que era 150 km de autonomia. E todo mundo fala, nossa, como é que você vai para Rio de Janeiro com esse carro aí? Eu falei, não vou, não é um carro pro Rio, não dá para ir. Você vai passar perrengue. Então, mas para vir para cá, para andar nessa região tá ótimo, um carro maravilhoso. Então, é muito de disciplina de como você vai usar o carro. É muito de você olhar, realmente, eu falo a verdade. São Paulo, hoje você não passa... Eu tenho 2 carros elétricos em casa e eu não passo nenhum... Não tenho problema de não ter carregador no meu prédio. Conta dessa questão toda de bombeiro que tem hoje. E na minha leitura da situação, se você tem disciplina para parar, tem um sistema hoje aqui da Tupi, do Shell Recharge, que você vai lá, carrega lá, 30 minutos o carro, 10 minutos, e você vive muito bem com isso. E realmente você tem a sensação de que você vai carregar um carro, você vai abastecer um carro, com gasolina, já fica estranho mesmo. É estranho esse carro com gasolina, carro, álcool, etanol. Embora o etanol seja um produto fantástico, né? É uma matriz energética ali maravilhosa. E eu acho que sim, é importante também falar que o etanol bem aplicado, ele também é um produto bom, sim, né? Não tem como a gente falar sobre isso. É. Agora, eu acho que isso tem que estar tudo muito bem claro para quem compra. Esse é o problema. Nós temos hoje o carro elétrico, todo mundo, um monte de fake news. Quando você fala com as montadoras aí que estão focadas nisso, todas falam, eu passo 90% do tempo de montadoras com a BYD tratando fake news. Desmentido, é isso mesmo. Acho que acontece, acho que tem muito não entendimento no mercado. Eu vou até buscar aqui para o Ti agora, porque o que vocês falaram também reflete muito em como o consumidor vê esses carros na rua. E eu acho que o 99 popularizou isso, né, trazendo isso para o táxi. Quantos colegas meus compraram... quantos colegas meus compraram elétricos porque andou no 99? Né? E eu acho que vocês tem esse papel, né? E como foi pensado isso, Ti? Então, assim, eu vou, popularizar, democratizar esse carro elétrico, vou colocar na rua para que as pessoas vejam. Eu acho que a marca, né, a BYD foi muito feliz, né, junto com vocês nessa ação. Como isso foi pensado? Qual é a ambição de vocês? O que vocês querem fazer a partir de agora? Tem outras marcas também sendo vistas. Como é que tudo isso pode ser usado para democratizar isso lá fora? Acho que aqui o primeiro contexto é que eu até falei um pouco nisso no início, né? A gente tem certeza absoluta que esse é o futuro. O carro elétrico é o futuro para o mercado de aplicativo. E aí, obviamente, tem o fator que a gente falou aqui muito do ESG, de ambiente, mas para o bolso do motorista, esse é o fator fundamental. Sim. Então, o motorista, quando ele move para o carro elétrico, ele economiza 80% do custo operacional. Se eu pegar só combustível, é 70% de redução. E o motorista... Não, muda a lucratividade também. O cara não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, vai sobrar R$2.000 na mão dele, que vai fazer a faculdade. Ou para comprar o carro. Ele roda 6 mil quilômetros, então essa economia significa ali R$2.500, R$3.000, dependendo do preço da gasolina que ele paga de energia. Então é um valor para ele, assim, econômico, que faz muito sentido. Sim. O que a gente chegou lá atrás, 2022, que foi até quando a gente lançou o conceito de aliança? Que é trazer várias empresas. Tupi tá lá, Ituran tá lá, BYD tá lá. Que era justamente como a gente, com uma visão de ecossistema, consegue ter um objetivo comum de democratização. Certo. Então a primeira coisa que a gente identificou é, não tem carro para esse mercado. E foi aí que a gente buscou a BYD e trouxe o D1. Sim. Que é um carro que na China, curiosidade, foi feito para esse mercado, para o mercado de aplicativo. Didi, que é a controladora do Grupo 99, criou um carro para atender esse mercado e a gente trouxe esse carro para o Brasil. E foi aí que a gente começou a quebrar a primeira barreira. Então o que a gente fez? Criou uma modelagem. BYD fornecendo o carro, 99 entrava com a demanda, uma empresa que fazia o aluguel e a Ituran Mob fazia a gestão do ponto de vista de tecnologia. Sim. E o fator principal aqui era, quebrar essa barreira inicial. Não tinha carro, a gente precisava ficar na rua. E aí, 2, muito do que você trouxe da visibilidade.
Então, pra você ter ideia, esses carros estão na rua agora há quase 2 anos. A gente já transportou 7,5 milhões de pessoas. Jesus! E é num raio pequeno, né? Que vocês atuam. É né? verdade. E aí, Não, você imagina a quantidade de gente que comprou um carro. exato. faço com A gente brinca Ouviu? até que virou um showroom móvel. E aí o motorista virou fã do carro elétrico, pela economia, pela Ele experiência, mesmo pelo vende o conforto. carro, né? E aí ele vende o carro. Ah, e ele é o cara que usa, eu sei dos dados dos carros, saúde de bateria, porque tá tudo conectado. São carros Me conectados. dá um dado desse. É possível? Pode? Tem cara que é impressionante. O cara roda 8 mil quilômetros no mês. No mês. 8 mil. Eu lembro que logo no começo do projeto, a gente olhou os The One, teve cara que em um período ali de 1 mês e meio já tava com 13 mil quilômetros no carro. Minha nossa senhora. Ele roda muito, porque assim, primeiro, você tem um asset maravilhoso ali dentro do carro, que você comprou que você não sabe, que é caríssimo. Silêncio. O silêncio é um asset caro. É. Você ter silêncio na sua casa, você tem que morar num lugar longe, É. você tem que morar num andar alto, você tem... Então ele tá ali, é confortável, então ele roda mais, ele consegue ter mais qualidade Sim. de vida E nisso. até um aspecto que eles traziam, a gente fez muita entrevista, né, com o motorista. Essa sempre foi muito do DNA da 99, mas a gente, putz, fizemos roda de conversa, NPS, entrevista, colocava carro para testar. Muito legal, assim, tinha 2 efeitos colaterais positivos. Falou que ele ficava menos estressado no final do dia. Eu acredito. Menos estressado, então como que ele chegava em casa, ele estava muito melhor ali. E 2, ele passou a ganhar mais gorjeta. Teve um motorista que passou a ganhar, tipo, R$ 400 a mais de gorjeta pela experiência do carro. O cliente tá feliz. Pela experiência do carro. Então, assim, você vê como vai somando uma coisa na outra e é muito legal. E aí, só mais um dado, né? Que eu falei 7,5 milhões de pessoas que andaram no carro. Quantas pessoas viram esse carro? Adesivaram, chamaram a sim, atenção. é. Vocês têm algum chute aí? Não. Eu não posso falar, né? Porque eu já sei. 1,5 bilhões de pessoas. A gente tem um cálculo que a gente trouxe até é uma metodologia oficial de uma universidade nos Estados Unidos. A gente replica a quantidade de quilômetros, densidade populacional e tal. Simplificadamente, a gente consegue medir quantas pessoas viram esse carro. Não necessariamente pessoas únicas, Única. mas é um conceito de marketing. marketing, né? Que é impressões. É. 1,5 bilhões de pessoas. Então, eu posso ter visto 5 vezes. Por E exemplo. eu já vi muito mais, tá? Que são 300 carros que todo mundo fala, né? Parece que tem 5 mil. Mas Parece que tem 5 vezes. Então, raio. Que um Eu raio recebo foto pequeno. direto os carros aqui direto, amigos. Do começo, né? Quanto a gente recebeu? Acho que um complemento interessante ao que você colocou, Thiago, eu lembro, a Tupi junto com vocês, claro, é um dos... A Pioneiro. gente foi pioneiro e fundador, né? E eu lembro que quando veio o convite de vocês, o que mais nos deixou animados com essa possibilidade era justamente a gente imaginar o quanto que a gente poderia mobilizar a vida desses motoristas, né? Então, de forma até tácita, já existia entre nós ali uma vontade de falar, opa, a ideia aqui não é, olha, vamos mudar de plataforma, daqui a pouco essa plataforma está Sim. custando o equivalente ao que custa Sim. gasolina. Então a gente sempre teve isso como ideia. Só que é tão valioso entrar num carro, perguntar isso para um motorista e ele dizer que está ficando com R$2.500 a mais por mês. E vai ficar mais agora o crédito de carbono, né? Deixa eu fazer uma pergunta com Exato. isso. Isso é um movimento, não vou nem dizer que quase, é absolutamente social. Né? Tá. E aí, com um trabalho desse social sobrando para pagar uma faculdade dele ou do filho, ou até investindo numa casa, é claro, como vocês bem falaram, que esses volumes estão aqui em São Paulo, no grande eixo, né, no Sudeste. Mas isso é um trabalho que deveria ser expandido ou pensado e deve estar sendo feita, essa minha pergunta, para o Nordeste do país. Né? Eu vou dizer, meu pai tem um carro que é plug-in, a gente foi num shopping em Recife e meu pai perguntou para o guardinha do shopping em Recife, um shopping grande, onde eu posso recarregar? Ele falou, senhor, dentro do shopping tem pontos. Meu pai disse, não é de celular, é o meu carro. Aí, né, o guardinha terceirizado, mas é o guarda de um grande shopping, Sim, tem Recife. devia estar instruída. Isso. Então tinha lá 3 pontos de recarga. Apenas isso. Meu pai foi lá, carregou, deixou o carro dele. Mas isso é um trabalho social, porque vocês estão devolvendo para o bolso ou dando para o bolso desse motorista um dinheiro a mais que vai fazer o quê? Melhorar a condição de vida, né? O poder aquisitivo, inclusive a economia. Vocês estão investindo ou retroalimentando a própria economia brasileira. Como é que vocês pensam nessa expansão para o Nordeste do país, para o Norte, para fora desse grande eixo São Paulo? Tiagão, acho que essa é boa pra É você. tua, vai, Thiago. Posso lançar. começar? Quando a gente lançou a aliança, acho que tinha um desafio de primeiro a gente saber se ia dar certo ou não e como a gente começar. A gente escolheu São Paulo como uma cidade piloto para ver até esse equilíbrio.
uma das coisas que a gente não ia saber, né, Davi, pô, como o motorista vai se comportar do ponto de vista de carregamento. Sim, perfeito. A gente teve que aprender isso ao longo do Isso. tempo, foi mapeando o comportamento e hoje a gente chegou num balanço ali que é super legal. Então, um exemplo, a gente ajuda as empresas de energia e infraestrutura a localizar o investimento, aonde colocar o carregador combinado com a necessidade do motorista. Então, ganha, ganha, ganha. O que a gente tem de plano a partir desse ano? É expandir para outras cidades. Certo. Então, o que a gente fez, a gente mapeou algumas cidades, por enquanto grandes cidades, né? Para levar também a aliança, esse impulsionamento que a gente faz. Então, tem cidades do Nordeste, Recife, Salvador, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Então, a gente vai por agora, cidade a cidade. Mas o que é mais legal dessa reflexão aqui é ver como isso, e o Davi falou um pouco disso, né? Tá mudando o movimento. É isso aí. Eu acho que por quase 2 anos a gente veio muito concentrado, talvez aqui em Brasília. E era isso. Brasília é fortíssimo, né? E agora, quando a gente olha o mapa de adoção de carro elétrico, está surgindo muito mais descentralizado. Sim. Então, naturalmente, isso vai acontecer e o nosso papel aqui tem sido muito de educação e acompanhamento dos motoristas. Então, quando a gente vê que tem um motorista que registrou um carro novo ali, a gente dá uma orientação para ele. Sim. Com as práticas de como fazer, o que ele pode, né, ter de dia a dia. Porque vocês são mesmo essa vitrine, gente. Aí quando vai um BYD, né, popular, um Recife da vida, Salvador, Total. automaticamente vem o Davi junto para poder alimentar, porque a população vai começar a ver esse carro e vai querer. E aí vem todo um... Né, E mais um elogio exato. mais um elogio a esse onboard que a Aliança vem fazendo com esses motoristas. Gente, não está escrito o que esses motoristas sabem sobre mobilidade com 20 dias de carro. Eles criam políticas entre eles mesmos. Você chega numa estação onde você tem ali bastante motorista 99, eles já, por exemplo, aqui é uma coisa técnica, mas quando você está carregando, o final desse carregamento, em tese, ele demora mais. Então vamos supor, um carro normalmente até lá os 90% de recarga, ele consegue tomar mais energia. E os últimos 10 ele toma um pouco menos. Ele é mais lento. Ele é mais lento. Só que eles já sabem disso. Então eles criam disso até uma política informal. Se você está colocando seu carro e se você está carregando a mais do que esses 90%, é normal que você fale, desculpa, eu estou precisando carregar até 100 porque eu vou viajar, eu vou longe. Porque senão eles já sabem que existe ali quase que um protocolo de que cada um... Código de conduta, né? Código de conduta, exato. Ética. Exato. E eles sabem não só isso, como tudo, assim, eles dividem muito, eles têm grupos, então o trabalho entre eles é absolutamente importante para que essas informações cheguem ao grande público, né? Acho que é muito do que a gente está falando aqui, essa questão da educação, e tudo tem começado na Aliança, né? A Aliança vai, promove, coloca um carro, faz o onboard desse motorista e logo depois de 20 dias esse motorista já é um craque em eletrificação. E com isso vocês têm visto outras empresas também, outras montadoras também querendo fazer parte disso? Não só as chinesas? Como é que anda essa abordagem? Quer comentar, SPH? Você tem bastante contato com os montadores, depois eu complemento. É assim, a Ituramóvel ela sempre trabalha ali como um indutor de negócio para a Aliança, e a gente sempre trabalha também querendo facilitar a vida das locadoras, das montadoras, para que todo mundo que acesse o projeto Aliança, ele tenha ali, ele saiba o que ele está fazendo, ele entenda bem como é que funciona o modelo da 99. E muitas montadoras têm falado comigo, chegado a falar comigo, aí eu levo do Thiago e vice-versa, de querer conhecer esse universo. Por quê? Porque se tem alguém que usa um carro, conforme nós vamos aqui, são os motoristas. Eles usam ali muito mais que eu que rodo só um pouquinho por dia. E aí a gente tem várias montadoras sim, não só as eletrificadas, mas também as que não são eletrificadas, querendo saber, será que eu não consigo colocar o meu carro também lá? Que, o meu é etanol, não polui nada, é legal, baixa o custo também e tal. Então, sim, temos as montadoras, não só a BYD, tem outras chinesas que já estão no Brasil, que estão... As chinesas me parecem que são mais abertas para isso, né? Porque quando você vai à China, quando eu estive lá, eu vi carros com 400 mil quilômetros rodando. Sim. E o carro com 400 mil quilômetros elétrico, ele tá bem ainda. Ele tá ótimo. Exatamente. Então... Muda toda a vida útil. Toda a vida. O econômico, o setor. A conta ali de amortização do carro elétrico para uma locadora ou para quem tá colocando na mão do motorista é outra. Não é mais aquele negócio, esse carro aqui tá com 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, agora ele já depreciou o valor. Que é o grande problema no Brasil hoje. Você vai comprar um carro hoje elétrico, seminovo, tem um monte de fake news. Não, esse carro aí, a bateria vai correr amanhã, hein? Que são as fake news. Esse carro aí, essa bateria aí agora aí, ó, não sei não, hein, ó.
Isso aí, quando você olha a quantidade de ciclos que aguenta a bateria de um carro, Sim. Impressionante. é quase humanamente impossível você dar com aquele Na carro verdade, é ali. o contrário, né? Quanto mais usadas, melhor. Né? Quando me falam isso, eu costumo dar um dado que é um fato. Se a montadora dá 8 anos de garantia, é porque essa bateria dura 16. Ou mais. Ou dura, na verdade, 20, 16 é só, Não, né? isso, em primeira vida é mais ou menos isso, 20, 20 claro anos. que é em ciclos, não em... Mas o fato é que mesmo para isso, o que eu tendo a dizer é, gente, o que a gente tem que mudar a forma como a gente enxerga esse ativo. Tá certíssimo. Porque, primeiro, essa desvalorização, ela não é real. Ela, inclusive, quando a gente discute essa desvalorização atual, a gente tem que lembrar que existiam carros que estavam lá em patamares de 250, 260 mil, que quando chegaram os chineses, tiveram que baixar os seus preços para 150, 160. Então, daí que veio essa primeira onda de discussão sobre desvalorização. Não é uma desvalorização real. É isso aí. Não. Aí, aliás, esse assunto é um assunto bem polêmico. Né? E é um assunto até meio sensível. Né? Essa semana, o atual presidente da Anfávia deu uma entrevista, acho que vocês leram, falando sobre isso, né? E falando fortemente que ele não fez uma crítica, mas ele fez um posicionamento firme, e ele está certo, né, em defender a opinião dele, de que a entrada do chinês, né, das fábricas chinesas, montadoras chinesas, dessa maneira muito volumosa, ela chega a ser desleal para o mercado de montadoras tradicionais. Foi assim que ele chamou. E aí, meninas, eu sei que vocês todos trabalham com as chinesas, eu sou muito aberta, eu acho que quanto mais concorrente, melhor. Existe sim esse olhar ruim da chinesa, no brasileiro, porque muitas chinesas já foram, já vieram, já foram embora, né? Mas vocês acham aqui como trio, e aí de novo, sem nenhuma crítica às montadoras, porque todas são muito, muito bem-vindas no mercado brasileiro, e mais do que isso, eu digo que nosso catálogo de veículo no Brasil é muito pobre. Se comparar Estados Unidos, Canadá, Europa, a gente precisa volumar isso, ganhar realmente opções para todos os bolsos. E gostos também. Mas vocês acham que a vinda das chinesas com esse carro elétrico, ela de fato fez com que essa deslealdade de competição acontecesse? Posso falar rapidinho dessa? Só um fato aqui. Eu não tenho problema nenhum com as montadoras tradicionais. Inclusive, eu admiro as tradicionais e eu acho que eles assim, foram importantíssimos para o desenvolvimento econômico do Brasil há décadas. Sim. Né? Isso não tem fato. Isso de fato é importante. Porém, eu acredito o seguinte. Hoje, as montadoras tradicionais também já estão adquirindo as montadoras chinesas para montar carro elétrico aqui ou trazer algum modelo de carro elétrico para cá. O que acontece eu acho que foi time. Ninguém acreditava que ia acontecer tão rápido a questão da eletrificação. Quando o pessoal acordou para isso, já tinha acontecido. E aí, como complemento, se a gente olha, bate uma fotografia e olha para montadoras de carro elétrico, você pega as 10 maiores do mundo hoje, só a Tesla não é chinesa. Só a Tesla. Então, acho que é um fato irrefutável que os carros chineses elétricos hoje dominam a tecnologia de ponta. E aí o que aconteceu foi, aqui não é nem tanto uma questão de não competitividade ou não, é que a tecnologia, o ponto que eles estão de tecnologia, de eficiência operacional, tudo isso é muito diferente, né? Então se eu pegar o exemplo da China, eu vou usar a plataforma da 99 lá, que chama Didi, né? A gente tem 4 milhões de carros conectados. Se a gente olhar, 70% dos quilômetros rodados já são com carro elétrico. E todos os carros registrados, 100% dos carros registrados, são elétricos. Então assim, é um caminho sem volta. É uma direção que a gente já não consegue mais parar. Porque por todos os atributos que a gente conhece, eficiência, tecnologia e tal, então aqui acho que é de fato uma tecnologia que a China domina. Aí vou deixar a outra discussão, se deveria ser fabricado aqui, Exato. É uma outra coisa. Isso é outra polêmica. Eu acho que para mim isso é político, na verdade. Sim, acho que faz Bem sentido político. para fomentar o Brasil e tal, mas tem o primeiro passo, que é a empresa, como que ela vai fazer? Vamos pensar, a gente como negócio, né? Vou fazer uma decisão de investimento num país. Vou começar construindo uma fábrica? Ou eu começo com uma importação, depois eu vou e evoluo. Que é muito do caminho que a gente está fazendo aqui. Então, obviamente que todo mundo aqui como país, tem muito claro que uma fábrica no país, independente do que seja, Entrega pessoas e... é muito melhor. Mas acho que é inevitável um movimento de adoção aí. Mas outra, eu só aqui... Perdão, eu falei demais já, né? Eu vou parar de falar já. Não, é pra todo mundo falar, gente. Para de falar. Mas isso aconteceu na China também. Falador, né? Perguntei falador, né? Escuta, né? E o Davi é um gentleman, um cara Ele é educado, né? Desculpa, Davi. O que acontece? A gente vê que a China também começou esse movimento, não foi porque lá
ela tinha um problema gravíssimo de poluição. Diversos relatos Nem lá sabia o céu, né? de pessoa que não viu o céu. Então foi uma coisa assim natural. E aí, de novo, não apostaram nisso, mas eu acho que isso já foi. Todo mundo que hoje tentou falar contra isso, principalmente algumas montadoras que falavam contra isso, fizeram o quê? Compraram ou fizeram aliança com montadoras chinesas. Não. Entendeu? Justamente para poder ter um produto viável aqui no Brasil. E isso vai se adaptar. Eu, logicamente, que eu sou a favor de fortalecer a nossa indústria aqui. Sou brasileiro, eu quero que as coisas fiquem bem aqui. Mas tem eu acho que isso é um momento de transição. Né? Não está definido ainda, mas vamos ter, sim, montadoras tradicionais que estão aqui, vão montar carros elétricos de uma matriz chinesa aqui. Eu vou colocar meu boné agora de diretor de comunicação da Associação Brasileira do Veículo Elétrico para me posicionar sobre a sua pergunta. De fato, Né? Ele fala bonito, né? eu acredito muito na ideia de um Brasil forte, na ideia de uma industrialização 4.0. Só que o que a gente tem que entender é um pouco em cima do que o Thiago falou. Qual é a oferta de carro ocidental produzido no Brasil 100% elétrico ou híbrido plug-in para a gente comprar? Porque se tiver, eles vão vender. Exato. O que a gente não pode fazer nesse contexto é reserva de mercado. Né? E pensando nisso, outro dia eu fui provocado a comentar sobre se eu achava que ainda existia espaço para os ocidentais concorrerem. E eu acho que sim. Só não é cometendo os mesmos erros. Exatamente. Só não é olhando para aquilo que eles faziam antes e reproduzindo aquilo. Só não é criando tarifaços. Então, indo em cima disso, o que os chineses fizeram para conseguir essa otimização? Diversas coisas, verticalização desse negócio, enfim, acho que tantos exemplos que a gente pode tomar, olhar, ver, e o que de fato a gente tem que tomar como repertório aqui é um pouco do que o Brasil quer. E veja, sobre esse aspecto, a gente tem que levantar a mão todos os dias e pensar na oportunidade que o Brasil está ganhando de ser o epicentro da mobilidade elétrica, né, aqui nas Américas. Porque a questão não é nem o tarifaço do Trump. O tarifaço do Trump, ele não impactou em nada o nosso mercado, porque o nosso mercado, os chineses, na verdade, já tinham lá um 100% de tarifa. Então, no nosso mercado, essa queda de braço aconteceu antes. Então, foi realmente essas tarifas de 100% que aconteceram já com o Biden, que colocaram o Brasil na rota oficial e principal país fora da China no mundo para receber os carros chineses. Sim. Posso só trazer mais um ponto aqui, assim, para ampliar um pouco, né, e conectando um pouco com a pergunta anterior que você tinha feito. A gente tem um programa que se chama de Road Test. Com todas as montadoras que tem algum tipo de carro elétrico ou eletrificado, a gente traz para a plataforma, testa durante 2 meses com os motoristas, gera um relatório e devolve para a montadora. Então isso não é exclusividade. Esse carro é conectado, tá? Conectado até com quando a moto. Eu quero muito falar sobre isso. Drive behavior, sabe como dirigir. E aí, Eu quero saber sobre isso. aspectos de tecnologia, de experiência, de autonomia, tem todo o checklist que a gente criou e gera um relatório de 20 Isso é para qualquer montadora. Para qualquer montadora. E a gente fez com todas que chegaram no Brasil. Todas. Então, e é muito legal, porque assim, obviamente a gente aprendeu, porque a gente consolida todos esses dados, Sim. mas para a própria montadora, né? Então, tem um feedback ali muito vivo de como o carro roda numa alta intensidade. Então, a gente faz isso para todo e qualquer carro na plataforma, já testamos acho que uns 17 modelos diferentes, se não me engano. E não é exclusivo de um ou de outro. É como a gente consegue, de fato, usar essa informação para o futuro que a gente acredita. E esse é um ponto importante, né, Ti? Porque vocês, de fato, estão democratizando. Não é porque vocês são chineses, vamos dizer assim, que vocês estão fazendo parceria apenas com esse tipo de montadoras que vêm de lá. Na verdade, você tem abertura de outras montadoras para isso também, né? E aí eu queria muito pegar e entender assim, o que vocês, como Ituranmob, conseguem enxergar de dados e de métricas nesses carros? Como é que vocês medem isso? O que é que vocês medem? O que é que de fato é possível mensurar e dizer assim, isso aqui é um dado para gerar uma informação? Perfeito. Com base Ótima pergunta. Eu vou pegar, inclusive, falando um pouco agora que a gente falou de carro elétrico. Né? A gente faz a mesma coisa que a gente faz nos carros da 99 na Porsche. Sim. Você vê o nível de qualidade que a gente está levando pro negócio. A gente pega ali. A gente pega ali a gente pega a Porsche Cup e usa 100% da nossa tecnologia para medir o drive behavior dos pilotos. O que está acontecendo no carro em tempo real a 250 km por hora.
Então a gente estressa isso lá na pista. Sim. E os carros 99 usam o mesmo dispositivo. Eu sei como o motorista está dirigindo, como é que ele está esterçando o volante, como é que ele está pisando no pedal. Isso não é Não, natural. por exemplo, se ele está andando numa velocidade constante o tempo inteiro ou passando numa via que é proibido andar a 60 e está andando a 50, ele está andando a 70, a gente sabe se dá. Se ele está carregando, se a saúde da bateria do carro, como que ele carrega isso, a gente sabe também. As zonas que ele anda mais, o desgaste de pneu, se está andando com o carro com um pneu mais murcho que o outro. Então, assim, toda a saúde do carro em tempo real a gente tem esses dados. Baseado na quilometragem, baseado no... E o motorista, ele tem acesso a isso? Então, hoje, ele tem... as locadoras que alugam esses carros para os motoristas da 99 disponibilizam um aplicativo white label, Certo. que ele consegue ver o quilometragem do carro, ele consegue bloquear o carro, ele sabe ali de manutenção, ele recebe um aviso, ó, esse carro precisa fazer a revisão periódica, ele tomou uma multa, aparece ali. Então, tem todo um app de gestão pro motorista. Tá? Então, tudo isso foi feito para quê? Para que a gente tenha uma total tranquilidade de saber que aquele carro, por exemplo, dos D1s, nós tivemos um D1 só que deu PT. E foi um acidente, eu não lembro qual lugar aqui do interior de São Paulo, algum lugar aqui, não lembro agora. Um caminhão pegou ele de frente, esse carro. E todos os nossos carros, esses carros da 99, tem um dispositivo, nosso dispositivo tem um Crash Detect, que em tempo real sobe um aviso que esse carro sofreu uma pancada, a força G que ele recebeu, por que lado foi, e não danificou a bateria, por exemplo. É um dado que eu até falo muito com a BYD disso, eles têm até esse vídeo lá, ele recebeu uma pancada muito forte de frente, tem vídeo até na internet, não sei se vocês lembram desse vídeo. Pegou de frente um caminhão, o caminhão perdeu o freio, e os passageiros não sofreram dano, a bateria do carro não explodiu, como todo mundo fala, que vira uma pomba, não explodiu, mas o carro deu PT. E a gente soube disso em tempo real, se o carro está sendo guinchado, se ele está saindo muito o eixo do carro. Então o carro é totalmente conectado a esse ponto, a semelhança do que é feito com o GT3 da Porsche lá na pista. Sim. E aí, meninos, para um motorista que quer hoje fazer parte desse grupo seleto, existe um background check? O que é que ele precisa fazer? O que é que ele precisa fazer para ser um motorista de um D1 ou de uma 99? Aqui a gente está num momento muito incipiente de adoção ainda, né? Então a gente tem dois modelos. O modelo de carro alugado, que é aquele que eu expliquei, né? A montadora vende para uma locadora, e aqui a gente faz uma seleção de motoristas com alguns critérios ainda. O que a gente prioriza? Obviamente, motoristas são mais engajados com a minha plataforma. Então esse é um critério principal, porque eu tenho ainda uma oferta reprimida e preciso ter um critério. Né? Então acho que isso é óbvio, priorizar o motorista que está mais engajado com o 99, acho que é um critério que a gente pode compartilhar. E aí, dos background checks, esse tipo de coisa, o background check na verdade é uma regulamentação da indústria, tá? Então é obrigatório que a gente, por lei, faça o background check do motorista. Então isso a gente faz também. Mas ele tem que ter uma escoragem mais alta, sei lá, para poder dirigir um carro desse? Não. Não, só o comportamento dele na plataforma que a gente prioriza ali. E aí o 2, a gente faz campanhas, por exemplo, a gente fez algumas com a BYD e tem até hoje, de venda direto para o motorista. B2C. Então a gente negocia uma condição facilitada ali com a BYD, a gente fez até algumas campanhas. O Santander facilita o crédito com uma taxa menor e a gente também colocou um incentivo. Então o remarketing é para ele mesmo. Exato. Aí o próprio motorista consegue comprar o carro. E com esses dados vocês conseguem precificar o carro melhor. Melhor que eu digo assim, com mais precisão. Mais financiamento, principalmente. Exato, financiamento. Não, valorar mesmo o carro. Quanto vale esse carro? E quanto vale a garantia. Exatamente. Então. E, obviamente, que isso é um capítulo que a gente vai falar aqui. Hoje, esse mesmo IoT também mensura quanto que esse carro deixou de poluir. Certo. Que vira dinheiro na wallet da 99. Do crédito carbono, que vai para a BVM12. BVM12 faz lá a parte de tokenização e venda disso. Em tempo real, ele recebe 200 créditos em dinheiro na conta dele lá da 99. Que também é uma funcionalidade do nosso IoT, que hoje a gente, inclusive, está abrindo agora para todos os motoristas da 99 poderem ter esse IoT, que vai baratear o seguro dele, ele vai ter um monte de dado ali e vai se beneficiar da questão do crédito carbono também. Então, é um algoritmo que a gente implementou dentro do equipamento, com uma parceria com a BVM12, a 99 que foi a precursora disso. Sim. E hoje... Qual a média de ganho hoje, meninos, desse? O que é? A média de ganho deles com esse... Acho que esse projeto a gente está com 200 carros por enquanto, então até é legal para todo mundo Isso saber. começou em novembro, né? É. Exato. Todo mundo tá que tá... novinho.
principalmente para quem está assistindo, se eventualmente um motorista assistir, ainda não está disponível para todo mundo, estou Isso. construindo a base. Isso, Então, desculpa, não é fofoqueira aqui, Desculpa. Porque daqui a pouco o Se motorista você quer pô, eu quero também. notícia É bem boa, assim, né? ó, se você não quer, se for notícia boa, não conta pra mim. Porque você já plantou. E aí a gente está criando esse projeto piloto, obviamente, Isso. com É esse verdade. modelo de rental. Podia ter falado. Então, podia, mas é o spoiler, né? Mas ainda tá criando esse modelo de rental e a gente tá ainda criando Então, são várias etapas do projeto, né? Então, o primeiro foi um piloto com 200 carros para garantir que a medição e a tecnologia estavam certas. Isso, a Puxa, nessa etapa. Qual que é a segunda etapa? É colocar esse crédito de carbono para comercialização. Então, ele precisa ser comercializado numa bolsa de valores de crédito de carbono. Então, aí a gente precisa medir qual é esse valor de fato e ver depois como a gente retorna Como esse ter dinheiro. esse dinheiro? Então, todo esse mecanismo faz parte do escopo. Que, de novo, vira uma ação social. Verdade. Né? E o objetivo, de fato, é esse, assim, a gente poder não só ofertar para os motoristas que estão com carro alugado, eventualmente, esse tipo de coisa, mas para toda a base do motorista que tem carro. Então, acho que essa E ele ganha vários a visão de futuro aí. Eles ganham ali Na Tupi, inclusive, a gente também monitora, a gente tem agora, tem uma milestone bem importante, 20 mil toneladas. Depois eu te mando lá, você mandar o contra-cheque pra gente. Aí, ó. Bom, Davi, deixa eu explorar, já que você falou sobre isso. Olha só, eu vou aqui puxar um pouco a saladinha para os meus lojistas, né? A gente trabalha muito com lojista independente, concessionário também, mas muito com lojista independente. E o que a gente ouve muito do lojista independente é: eu tenho receio de receber de trade-in, de troca, um carro elétrico ou um plug-in, porque eu não tenho posto na minha loja. Como é que vocês podem fazer parcerias com a Fenalto? Já estou vendendo aqui, viu, Enilson, vocês? Uma parceria com a Fenalto, por exemplo, que é a Federação dos Lojistas Independentes, para também democratizar isso. Porque, veja bem, tudo isso é uma alimentação do mercado automotivo. Se eu não recebo um carro na troca elétrico, mas é o carro que meu consumidor tem, eu também deixei de vender o que está no meu pátio. Né? E deixar de vender porque a minha infra não existe é muito grave, né? Então deixa de girar, que o negócio deixa de financiar. E como é que isso pode ser democratizado também do ponto de vista de lojista? Eu assumo essa porque eu acho que a Tupi é quem mais contribui neste contexto. Como que acontece esse negócio? Imagina que quando você tem um carregador, uma infraestrutura, você é o dono, normalmente a gente chama isso de CPO, né? Sopinha de letrinha, que é o Charge Point Operator, ou seja, é o dono dessa infraestrutura. O que a Tupi, por exemplo, eu vou citar aqui a nossa parceria com a BYD. Então, os lojistas da BYD, eles acabam ali comprando, né, adquirindo um carregador e transformando esse carregador, inclusive, né, operando junto com o Tupi para você conseguir monetizar como um carregamento público. Né? Então, acho que assim, toda vez que a gente fala de um lojista, acho que esse é o principal ponto. Ele pode ou deveria comprar um carregador, que aí ele vai conseguir, claro, além de carregar os próprios carros, transformar isso em um negócio. Com um adendo. Quando a gente começou lá na virada de 2018 para 2019, um carregador rápido instalado no chão de 120, que é um rápido médio, ele custava algo como R$1 milhão. Hoje em dia, custa 200 mil. Então, assim, quando a gente fala disso do ponto de vista de negócio, já é um grande negócio, né? Você imagina que a gente sabe que hoje os lojistas eles precisam cada vez mais conseguir levar, né, oportunidades de geração de receita adicional. Sim. Né? É quase uma obrigação para um real estate ali imaginar como que ele... Então, assim, e aí eu dei o exemplo da BYD, mas são várias montadoras e são vários lojistas que acabam colocando, né, um carregador desse. Mas você é um fornecedor para isso. Você poderia ser fornecedor para eles. Não do carregador. A Tupi hoje ela leva a tecnologia. Então assim, você contrata um carregador qualquer que seja, de qualquer marca, e acho que na Tupi tem inclusive um papel parecido um pouco com o que o PH e a Ituran faz dentro do carro, a gente também faz com o carregador. Então eu ajudo esse CPO a entender a saúde desses carregadores. Mas ele tem que ter um carregador já instalado. Eu posso indicar, mas não é meu negócio, claro. Mas é uma triangulação. Se essa ligação for direto para mim, eu vou ajudar esse lojista com tudo que ele precisa. Sim. De quem ele vai comprar, como que ele vai instalar, mas de fato o meu negócio em si é negócio de tecnologia. Eu opero basicamente na medida em que você já tem um carregador, você precisa utilizar um software para conseguir, primeiro, que as pessoas saibam, né? Então existe um mapa em tempo real que mostra onde estão esses pontos. E ele pode reservar com 15 minutos. Pode reservar com 15 minutos. Então eu vi vários elogios ao seu aplicativo lá no teu site. Obrigado. Né? De verdade. Qual dessas funcionalidades você acha que foi a mais inovadora assim, do mercado brasileiro?
Bom, eu começo com... Primeiro, a Tupi foi a primeira empresa no Brasil a fazer uma cobrança por aplicativo. Então, eu recebi, no começo ali, em 2019, alguns xingamentos, né? Pô, antes da Tupi era tudo de graça. Só que aí eu falo assim, pessoal, esse é o jeito de olhar para isso do jeito errado. Porque se a pergunta certa não é, você prefere pagar ou não pagar por alguma coisa? A pergunta certa é, em uma condição de preço interessante, você prefere ter a garantia de um bom serviço pagando ou correr o risco sem pagar nada? Isso. Essa é a pergunta certa. E quando a gente adensa essa questão, a gente percebe que é muito claro. Então, assim, o motorista prefere ter previsibilidade e tudo mais. Então, a Tupi, é também importante mencionar, diferente de outras startups que bebem da água lá de fora e que trazem e que né, fazem as climatizações, a gente está levando tecnologia para o mundo. Então a gente colocou coisas no aplicativo da Tupi onde a gente foi os pioneiros. Por exemplo, reserva de vaga. Sim. Então a reserva de vaga da Tupi, que hoje é amplamente, já até, né, outros concorrentes acabaram correndo atrás e fazendo isso, a gente fez desde o dia 1. Mas, te respondendo, acho que hoje o que é mais legal da Tupi e que ainda não foi copiado no Brasil, porque realmente é complexo de fazer, é o nosso sistema para você conseguir fazer um mapa, né? Então, localizar onde está o posto. Não, tô indo daqui, não é a localização, é Roteirização. Roteirização. Tô indo do ponto 1 ao ponto 2, eu preciso entender nesse... Que é o que a Tesla faz muito bem. Exato. Sim. Quando você vai aos Estados Unidos, você pega um Tesla, você coloca ali para onde você vai, ele consegue mapear os carregadores, bucar o carregador no meio do caminho. Os eletropostos. Quanto tempo você vai ficar? Tesla, né? Experiência Tesla. Quanto você vai conseguir parar e chegar lá tá bucado para você, então funciona super bem. Essa roteirização é importantíssima, né? É isso. E deve ser mais usada, né? Agora hoje em dia porque assim, a reserva de 15 minutos, na verdade, ela é muito boa, mas às vezes o CPO ele pode ou não querer usar. E eu até entendo, porque, por exemplo, se você faz uma reserva e alguém chega, pode ter, então assim, você precisa ter mais do que um carregador. Estou falando de carregador rápido, né? Sim. Pensando no carregador rápido, se você deixar um bocado, alguém chega, você pode ter. Então, de fato, ela serve para diversas circunstâncias, mas toda decisão é do CPO, que é o dono da infraestrutura. Desde quanto custa o quilowatt-hora, então assim, às vezes... As pessoas dele também. É dele, então às vezes eu costumo talvez tentar colocar como exemplo que a Tupi é como se fosse bom, vou falar a marca aqui, como se fosse um Decolar ou um Booking, que na verdade, assim, quem precifica... Sim. Né? No caso é a empresa. Exato. Mas aí às vezes a gente toma um puxão de orelha porque a pessoa vai lá e fala, pô, cheguei lá e o carregador tava R$2,50. Mas ele não vê isso no aplicativo? Ele sabe. É que assim, nesses outros mercados análogos, a gente sabe que você acaba tendo alguma corresponsabilidade, por mais que você não seja quem monta essa política, né? Mas é bom aproveitar aqui para dizer isso, que de fato o CPO hoje, ele faz todas essas escolhas. A sua gestão. Exato. Sua própria gestão. É isso. Por favor. Não, só trazer uma reflexão que o Davi falou, né? Que eu ficava bravo com ele quando você começou a cobrar. Foi. E é uma coisa que a gente sempre discute, né, PH? Tudo que a gente está fazendo aqui, acho que é muito legal e tá muito conectado com a discussão de ESG. Ninguém está fazendo caridade. Isso. Tem um benefício muito claro, que é o que nos motiva. A gente tem esse propósito. Mas até quando eu vou dar as palestras de inovação, eu falo assim, inovação por inovação não serve se não for para nada. Você tem que buscar sempre um resultado concreto. E aqui todo mundo trabalha em empresa. Né? Então, todo mundo que está assistindo... Exato. Então, quando a gente fala dessa iniciativa, acho que é muito legal, assim, porque é uma visão de ecossistema que todo mundo ganha e que tem um benefício para a sociedade real. Isso. E tem um benefício para o ambiente real. E aí até brinco que a aliança ela gabarita o ESG, porque ela tem a governança também. Que é justamente esses objetivos, essas empresas, todas convergindo para um Tem reunião, né, periódica que a Sueli marca pra gente aí, fala, pessoal, tem que ir pra reunião. Essa é uma reflexão de fato e é super relevante. Assim, como é que a gente consegue combinar o interesse das empresas, porque está todo mundo aqui trabalhando, né, de novo, com um resultado concreto, com benefícios para a sociedade, como a gente retorna isso. Então, acho que esse aqui é o mais legal de tudo que a gente faz, assim, que motiva muita gente. E redução também do próprio trânsito, né, quando a gente Total, vê. E outra, você pega isso aqui, é um projeto grande demais para ficar na mão de uma pessoa. E não é filantropia, esse ajuntamento todo aqui dessas empresas, elas conseguem gerar valor
que vai refletir dinheiro na mão do driver ali. É isso, na verdade. Aí, assim, é justo o elogio, porque, de fato, a Tupi até participa, né, de outras coligações, mas o poder de execução da aliança é algo que não está escrito, porque, de fato, às vezes você coloca muitos agentes e aí aquela história do cachorro de vários donos morre de fome, mas isso é exatamente o oposto do que acontece na aliança. Cara, a aliança ela vai dando... planeja, bate planejamento, chega no próximo ano, faz mais. Então, assim, realmente a gente tem visto a diferença do que a junção dessas empresas tem conseguido imprimir no cenário da mobilidade elétrica. Isso já é amplamente conhecido. E, de novo, acho que assim, o ponto principal aqui está na discussão de melhoria de vida para toda essa cadeia de social muito motoristas. forte. Deixa eu fazer uma pergunta ignorante, mas as perguntas ignorantes são boas, porque a maioria da população é ignorante nesse assunto. Existe alguma métrica, algum tipo de comportamento de dirigibilidade do motorista que faz com que a bateria dure menos? Sim, totalmente. A gente tem... Essa é boa. assim, isso é um problema, inclusive, que eu vou falar aqui. Por exemplo, você quer ver uma coisa? A gente tem um carro maravilhoso que a Porsche lançou, o Taycan. Certo. É um carro maravilhoso, ele tem então é uma plataforma fantástica. Ele é um carro altamente desvalorizável por conta de disciplina de quem conduz. Porque se você pegar um carro combustão e você pisar no trilho, o que vai acontecer com a gasolina? Queimar. E vai gastar? Mas, E o carro elétrico? Mesma coisa. Então, dependendo de como você dirige o seu carro elétrico, ele vai performar muito bem. Se você pegar um carro elétrico aqui e usar a velocidade da pista indo para o interior de São Paulo, 120 por hora, ele vai super bem o consumo. Agora, se você for andar a 200 por hora, e isso é um problema, porque o carro elétrico ele te dá muita confiança, é muito confortável dirigir um carro elétrico. até porque é silencioso, né, Chico? Exatamente. Então você chega muito rápido numa velocidade, aí você fala, nossa, era para rodar 450, rodou 200. Porque você está andando muito rápido. Assim como um carro a combustão também. E aí você vai pegando as manhas de... O carro elétrico ele tem um freio motor muito forte de regeneração, que foi o que o Davi falou aqui. Então eu uso pouquíssimo o freio do carro, porque quando está chegando perto de um farol, eu vou reduzir, quando você tira o pé do acelerador, o carro já freia. Porque ele está regenerando. Então você usa pouquíssimo o freio mesmo. Então esses negócios, esse modelo de condução, quando você aprende, é fantástico, porque você consegue extrair muito do consumo do carro. Agora, sim, dependendo de como você conduz, se você for conduzir como o Mad Max, você vai fazer um carro de 400, você vai fazer 200. Você pode pôr no modo esporte, que aí ele vai ligar os dois motores dentro do carro, você vai consumir bastante energia. Agora, se você andar na velocidade da pista, usando essas práticas de regeneração, você vai andar muito, você vai conseguir andar... Muitas vezes eu saio do escritório com o carro com a bateria 100%, eu tenho um carregador lá. Eu chego em casa, a 3 km da minha casa do escritório, eu chego quase com 100 ainda. Porque eu pego o trânsito, vou usando pouquíssimo, eu vou regenerando, porque é confortável também. E aí é modo de condução. Agora, se você pisa muito e vai na velocidade excedendo a velocidade da via sempre, você vai gastar mais gasolina e mais energia. Mas o motorista domina isso? Ele sabe que... Ele sabe melhor que isso vira literatura para vocês? Como é que vocês usam isso a favor de vocês? Ele também pode comentar até um pouco da melhor prática de recarga aqui, né? Sim, assim, é o que eu Ensina, falei. viu, Davi? Ensina No dia 20 o motorista sabe de tudo isso. De tudo. É impressionante. Eu acho que tem uma questão que a gente precisa discutir, que ela é até um debate maior, que é em relação às etiquetas dos carros com quilometragem. Então, o que a gente tem que pensar sobre esse assunto? É claro que, como qualquer plataforma, você pode gastar mais ou menos, dependendo da sua dirigibilidade, ou mesmo dos acessórios que você usa no carro. Mas existe ali um ponto de equilíbrio, um centro. Então, por exemplo, já existe essa etiqueta, ela fala algo do tipo, olha, seu carro ele percorre em condição de cidade 400 km. Em condição de estrada, você tem ali, perde mais ou menos 20%. E isso acontece exatamente por isso, porque você tem a tendência de correr. E acelerando acima de 90 km por hora é onde você realmente começa a ter essa perda maior. Mas ao contrário, e a gente falava antes aqui do exemplo de fui de carro de São Paulo a Campos do Jordão, tem uma coisa muito bacana, que é
o carro repõe, né, Sim. pela frenagem. Então, às vezes, quando você está descendo a serra, o meu carro, especificamente nesse exemplo da Serra de Campos do Jordão, ele ganha de 30 a 40 quilômetros. Então, eu, além de percorrer ali um trecho de uns 20 quilômetros, eu ainda ganho mais 30 a 40. Ou seja, eu estou colocando 60 quilômetros a mais. Sim. E de fato isso talvez seja muito pouco explorado, porque a gente costuma falar, o carro elétrico, né, ficar com o ônus e não com o bônus, porque o bônus é esse, o bônus é, se você souber dirigir, e o motorista aprende isso muito rapidamente, vira até um negócio de você começa a dirigir lá, você fala, cara, hoje eu bato meu recorde. Eu faço muito Vira isso. uma gamificação, né? Uma gamificação. Eu vou ao interior de São Paulo, moro no interior de São Paulo. Então, às vezes, eu falo, pô, hoje eu vou fazer esse trecho, eu quero gastar o menos possível. E, de fato, você consegue. Tudo depende de como você vai colocar, imprimir, dirigir. Mas, pro grande público, acho que o principal ponto é essa questão da regeneração. Porque é quase ali Você entende, você está vendo sua quilometragem, de repente ela aumenta. E ela aumenta Isso é mesmo. configurável. Deixa eu fazer uma pergunta boa sobre isso. Não quer dizer que quanto mais ele freia numa cidade, mais ele vai aliciar o de regenerar. Então, na verdade, quanto mais na cidade um motorista do 99 dirige, mais o longa distância ele faz e mais ele economiza e mais faz dinheiro. Essa tá certo? É isso. Exatamente. E até O carro elétrico para a cidade é maravilhoso. é ótimo. Para trânsito, foi o que o Davi falou. Na estrada, se você vai na velocidade da estrada 120 por hora, aí você ainda liga o piloto automático, e outros carros hoje todos são configuráveis o nível de regeneração. Exato. Eu sempre deixo os meus no máximo, porque eu uso pouco freio, então ele sempre está regenerando. Entendeu? E aí você vai, por exemplo, a realidade do motor explicativo, da etiqueta, né? Fala que é 380 km. Tem Certo. motor que faz 420. Exato. Rodando na cidade, porque é uma zona urbana onde você tem a máxima regeneração. O carro ele tem mais autonomia em distâncias curtas, né? Exato. Então, para o motor aplicativo é ainda melhor do que a propaganda. Sim. E é muito legal, assim, né? O Davi falou que eles aprendem em 20 dias. A gente, inclusive, tem isso, né? A gente tem uma comunidade de motoristas de carro elétrico. Então, quando chega, a gente coloca um cara que é mais experiente, um motorista mais experiente, para falar com o outro, para dar dica de direção, de recarga, como que a gente vai construir esse dia a dia deles. Porque é fato, e aí até o exemplo que a gente sempre fala é igual o celular, né? É igual o celular. Todo mundo hoje ou tem um carregador em casa ou aprendeu que carregar antes de sair. Isso. E o motorista antes, ele ia pra rua e tinha posto de gasolina disponível em qualquer esquina. Isso. Hoje ele precisa planejar. Então ele carrega em casa, ou ele combina a rota dele, fala, pô, ali tem um posto que eu vi no app da Mas aí TI. cada vez menos ele vai ter que se recarregar, porque com a expansão disso aqui, tende a expansão também aqui, né, dos postos. Eu acho, uma vez eu vi a Estela ali, acho que falando isso, então, num evento com ela, uma reunião. Explica quem é a Estela ali, né? A VP Global, CEO Global, da editora da BioID, né? E na concepção deles, no futuro, nós teremos assim, a tendência é que as baterias não cresçam tanto mais. Mas que a infraestrutura está melhorando ao passo que você vai poder ter um carro com um range menor. Sim. E você não vai passar mais, será que vai ter carregador? Será que vai ter infraestrutura? Sim, é isso mesmo. É. Então isso está melhorando ao ponto disso. Eu lembro que quando eu tinha... Que vira natural, né? Exato, natural. Eu há 3, 4 anos atrás, quando eu chegava na casa de alguém, eu já procurava uma tomada do meu carro. Posso carregar meu carro um pouquinho? Sim. Então, assim, isso você vai perdendo esse medo. Essa obsessão. E de novo, ninguém anda com o tanque do carro 100% cheio o tempo inteiro. Eu muito menos. Então, eu tô sempre na reserva. Sempre na reserva, tá vendo? Então, assim, o elétrico, você consegue se planejar, você consegue ter muito mais qualidade de vida dirigindo carro elétrico. Já me perguntaram se eu fiquei na rua com elétrico. Eu disse já, é a verdade. Só que com elétrico eu fiquei uma, com combustão eu fiquei 3. Então... Eu nunca fiquei com elétrico, eu já passei perrengues assim, de chegar com 2% nos lugares para carregar. Falei, ufa, nunca fiquei na rua com elétrico. Mas, por exemplo, o carro tá com a bateria, eu tô com 10%. Eu sei que tá apertado para eu chegar. Você vai lá, desliga o ar. Sim. Deixa o ar no mínimo. Essas dicas são boas. Para a gente finalizar, inclusive, que eu sei que eu já passei do horário e vocês precisam respeitar o horário. Quais são essas dicas que vocês dariam para uma pessoa que tem um carro elétrico ou que não comprou ainda, por medo de ficar na rua, como bem disse o Davi? Quais são essas dicas que você daria que, olha, se isso acontecer até com 5%, o que você faz para ou se retroalimentar ou para evitar a perda? Exato. Primeiro, você tem que se planejar.
De novo, aquela velha história, você tem um Mini Cooper aqui, 150 km, você quer ir pro Rio de Janeiro. O Isso. seu risco é maior. Dá pra ir, dá, mas você vai ter que planejar bem Como as avião, paradas. gente. Como avião. É, E outra coisa, você tem que entender ali o seu perfil de uso. sim. Se é uma pessoa muito da cidade, o seu melhor carro para você é o elétrico, com certeza. Você tem isenção de rodízio, tem um monte de coisa. Isso. E segundo, todo mundo acha que tem que ter um carregador em casa. E eu não tenho, nunca tive, inclusive. E é muito normal você se planejar. Você fala, ó, eu tenho um carregador na empresa, ou eu Isso. passo no posto lá no carregador da Tupi uma vez por semana e carrego lá. E pago por isso. É muito bom você pagar para carregar. Sim. O problema que aconteceu de infraestrutura no Brasil foi porque foi de graça há muito tempo e eu acho que isso não Não foi... expandiu. Não expandiu. Ficou um negócio ali que, quem toma conta, né? Cachorro de 2 dólares, morre de fome. Então, se cobrar um preço justo, você paga, é muito mais barato que gasolina, com certeza, e vê o carro que tem a sua necessidade, né? É normal hoje ter carro elétrico blindado. O carro elétrico blindado hoje, o Prime é o carro que tem... Vamos falar, carro elétrico é ruim de vender, né? Não tem um, eu vou lá, vou entrar, não vendo meu carro elétrico. Brinda seu carro elétrico e põe para vender, você não vende muito rápido. Principalmente se for um carro de luxo. Então, são muitos mitos e eu acho que é a melhor coisa. Vai dirigir, tá com problema de bateria, diminui um pouco o ar-condicionado, anda com o gerador no máximo, usa mais o freio, acelera numa condição educada, vamos dizer assim, né? Porque o carro elétrico ele tem um torque muito instantâneo quando você pisa. Então é prazeroso você pisar porque você não tem latência, ele vai instantâneo. E aí você fala, pô, você gasta mais fazendo isso. Sim. O consumo de pneu do carro elétrico é maior que o carro a combustão. De 20% a 30% mais. Por quê? Porque você tem mais torque instantâneo. Aí você gasta mais pneu. Então, sabendo disso, o que o motor de aplicativo faz? Ele acelera menos. Porque senão ele vai gastar mais pneu, né? Então, é uso, é perfil de uso. E tudo isso ele vê nas tuas métricas. Sim, ele vê nas métricas e outra. Ele aprende isso muito rápido, né? É muito tranquilo para isso, né? Eu falei aqui que eu tenho 200 mil quilômetros rodados em carro 100% elétrico. Eu acho que a minha questão objetiva sobre isso é dizer, não tenha medo. Porque acho que o principal ponto é, antes de você comprar o carro elétrico, você tem todas as dúvidas. Você se preocupa em demasia com coisas que não vão te preocupar depois de 30 dias com No o carro. dia a dia. Exato. Então, por exemplo, depois que você comprou o carro, ou cenário 1, você carrega na tua casa e você só vai precisar carregar fora quando você for fazer uma distância maior do que 400 km. Cenário 2, você não tem o carregador, mas você já entendeu ali no seu roteiro onde você vai carregar. Ou no seu trabalho. E você vai transformar aquele ponto no seu ponto. Eu sei disso porque... Eu tenho meu posto. Você tem seu posto? Tenho. Então, Eu você vou- tem seu carregador. Isso. E é muito É que eu isso. Eu tenho lembro... híbrido, eu não Tinha um pessoal de Porsche pegar essa história, você vai gostar. Uma vez peguei ali na Tupi e ele falou assim, pô, eu fui carregar e tinha alguém lá no meu posto. Tá vendo? Aí, E aí eu falei, pô, que engraçado. Não, e aí eu mesmo falei com ele, fui falar, e ele me explicou, olha, sei lá, de terça e quinta minha filha faz natação, eu paro aquela hora, sempre pra carregar, fui Essa lá e hora tinha é alguém. minha. Aí eu falei, ó, então... É muito isso, acho que assim, esses mitos, eles acabam dando medo exatamente para quem não testou o carro Sim, elétrico. mesmo. Porque depois que você começa a dirigir, gente, É. você só vai sair do concordo. seu, do seu playbook, da sua ideia do que você vai fazer no dia que você vai falar assim, vou ter que ir pro Rio de Janeiro. Exato. E aí, gente... No meio do dia surgiu É. isso. Não, mas Que é e raríssimo. aí você se planeja, e aí você baixa o aplicativo da Tupi e planeja. E olha exatamente onde você E vai que fazer. nem fala o seguinte, só um abraço. Então é maravilhoso. Ninguém tá falando contra. Inclusive, esse é o problema. Parece que um cara de Isso. combustão é Porque contra o tudo no elétrico. Brasil é polaridade. Polaridade. Não é isso, né? Mas uma coisa é fato. Eu falo pra todo mundo, meus amigos. Qual que é o seu perfil? Porque assim, o carro elétrico, a revisão dele é muito mais passada, porque ele tem 14 mil peças a menos para dar defeito. Você não tem vela para trocar, você não tem escapamento para trocar, você não tem filtro de não sei o que, você não tem que fazer limpeza de bico, você não tem Sim. uma série de problemas que você... aquela parte ali, sabe, de água, você tem que olhar a água ali e tal, isso não existe. Então você pode, a semelhança do que eu faço, que eu não gosto de ficar olhando isso, você não se preocupa com nada, se você nem tem motor para olhar, né? Sim. Você abre lá, não tem motor para olhar. Tem um porta-malas. Tem um porta-malas, né? Então, assim, é um modelo de negócio muito mais confortável. Agora, o carro a combustão é ruim, nem ninguém tá falando que é ruim. Pelo contrário. Não é isso. Eu tenho uma dica boa pra quem tem medo e ainda tá com receio.
Pega um carro da 99 É. elétrico e Isso. conversa com o motorista que roda Exato. 6 mil quilômetros por mês. Exato. Então não tem nenhum que eu conversei até hoje, pega o carro todo dia, que quer voltar para combustão. Não quer. Tem a questão de experiência, de economia e tal. Então você quer alguém especialista em carro elétrico que rodou muito e roda muito. Isso. É motorista de carro Vários elétrico. colegas meus compraram por causa do 99. Eles viraram embaixadores do carro elétrico, é muito legal isso. E aí até fazendo um merchan aqui em São Paulo, eles têm uma categoria de carro elétrico, chama Electric Pro. Ela ia perguntar Aí dela. você consegue pegar o carro Não, elétrico. Você, pô, não, quero andar no carro elétrico e conversar com o motorista. Abre o aplicativo 99, Electric Pro. Precisa chegar em todo lugar, porque, de fato, é um trabalho que está voltando para a própria economia brasileira. Exatamente. Né? Isso precisa ser visto. E aí, de novo, por mais que essa bipolaridade exista, porque assim, ou eu sou A, ou eu sou B, né? Ou eu sou combustão, ou eu sou... Não existe isso. Eu acho que existe um carro para cada tipo de perfil e você tem que saber qual você. Exatamente. O lojista é o cara que tem que entender o que o cliente dele quer Isso. e falar, cara, pra você o elétrico não dá. O cara vai chegar lá e falar, ó, eu vou todo dia pra Ribeirão Preto e volto. Cara, você Meu não vai, amigo, não vai ser confortável pra você. É. Hoje não vai ser confortável. Quanto tempo demora uma carga 100%? Aí, Davi, vai lá, Davi. 40 minutos no que a gente tem, pensando nos carregadores rápidos, mais triviais. E, de novo, 40 minutos porque você nunca chega com zero, né? Isso Então, dá quanto em real? aí depende, mas assim, Mas mais não ou menos uns 100 reais. Gente, incomparável. Mais ou menos uns 100 reais. E, de novo, aí tudo depende, né? Num carregador rápido. Quando o carregador é lento, então você tem a média de quilowatt-hora de R$1 a R$1,40 no carregador lento. No carregador rápido, a média aí já chega a R$2,20, R$2,40. Mas, de fato, é o que o Thiago falou lá atrás. Na média, esse motorista, ele acaba tendo pelo menos 80% a mais de economia. Não, e eu praticamente pago quase nada. Eu uso a Tupi às vezes ele para pagar. Porque o carregador rápido não é para você usar sempre. Ele é transacional, porque ele é um dos que afeta a saúde da bateria. Oportunidade. É uma carga de oportunidade. Você tem que carregar no lento, devagarinho à noite mesmo. Esse é o melhor. Sério. Porque Ou durante o dia no trabalho. ou durante o trabalho no carregador lento. Você tem que ter, porque aí você ganha, a vida útil da bateria não é danificada. Certo. O Isso rápido- existe mesmo, não, Pedro? Não, existe. O rápido ele foi feito para transacional. É de oportunidade. Eu preciso que nós estávamos assistindo um almoço na Fórmula E ano passado, lembra? Eu estava indo para lá, eu saí da Iturã, eu passei algum dia em algum lugar, aí eu tinha que ir lá pro Embi, eu acho que eu estava com 5% de bateria no meu carro. Tipo, dou uma carga rápida e vou. Aí eu passei numa concessionária que ela tem um carregador que carrega o carro em 15 minutos. Eu não sei a potência, mas ele carregou meu carro acho que em 100%? 100%. O carregador deve acho que ser 240 watts. Passei lá, ainda tomei um café de graça para os usuários da marca. 8 a 10 minutos, fui embora. E aí, assim, mas não é bom fazer isso. É uma vez ou outra. E não é que você vai carregar a vida inteira assim, você vai estragar. Mas nessa correria, isso ok. Mas o certo é você ter disciplina de carregar em casa, carregar no trabalho e deixar o carro lá. É que vira realmente parte da sua rotina que você faz sem nem perceber. É como o celular. Exato. Você carrega automaticamente o celular à noite e pronto, e deixa lá o negócio, né? Você carrega majoritariamente em casa e quando precisa carrega fora. Só um adendo, aliás, para que a gente, né, combata as fake news, eu concordo com o que o PH falou sobre a deterioração maior da bateria, mas de fato mesmo isso já está hoje muito então, assim, Sutil. muito sutil. Então assim, a perda de performance se você carregar todos os Zero, dias zero nada. é isso. Então assim, de muito fato É. ainda acontece, é um campo a ser explorado, estudado, melhorado, mas isso já é uma diferença muito Sim. menor. Se antes, por exemplo, antes as montadoras até indicavam, olha, a cada 5 carregamentos faça 4 verdade. lentos e um Fugindo do tempo. rápido. Hoje elas nem indicam, porque a perda de performance no Muito tempo, baixo. ela é muito baixa. Não, e sabe o que é legal? A gente tá começando até agora o segundo ciclo de quem tem um carro elétrico e tá começando a trocar agora. Então é tudo muito novo. O cara já rodou 30, 50, 100 mil. Aí você começa a ver relatos já de pessoas que estão vendendo o carro por 100 mil. Aí você vê a saúde da bateria, 100%. E é esse educacional, gente, que eu Exatamente queria isso, até entendeu? finalizar aqui. Porque, veja bem, o nosso mundo aqui também é a venda do veículo, né? E aqui vocês tocaram em 2 pontos de venda do veículo. Um é o segundo ciclo, ou seja, você quando vender o seu elétrico vai para alguém. Sim. Né? Esse alguém tem que ter a segurança
por meio do conhecimento de que esse carro é comprável. Perfeito. Porque ele não morreu na primeira compra, existe a segunda compra. Assim como acontece com você. Você remarketiza para o seu próprio motorista, mas ele Sim. pode parar também num consumidor. Sim. Né? Assim como as locadoras. As locadoras, né, convencionais também remarketizam depois para um consumidor. E aí eu acho que o papel de vocês e da aliança é justamente levar esse conhecimento de, gente, o segundo comprador, o segundo uso, o segundo aluguel é tão bom quanto o primeiro. Exato. Né? E eu acho que é isso que vocês, como educadores do setor, porque vocês viraram educadores do setor, precisam cada vez mais fazer parte dessas discussões que tem em Fenalto, que tem em Fenabrave, que tem... Porque tem que sair de vocês, tem que descentralizar de vocês esse conhecimento. Exato. Né? E expandir E outro, para o consumidor. hoje as locadoras que alugam os carros por 99, muitos carros já estão sendo ali assediados pelos que alugaram a comprar ele seminovo. Mesmo o carro já estando com 90, 100 mil quilômetros. Pelo motorista. O motorista Mas falou, aí se vale a não pena. for, qual é o próximo consumidor? Sim, Né? não, esse carro tem um ciclo de vida gigantesco. A diferença é que não é igual, de novo, é igual aquele cara. O brasileiro tem muito aquilo de falar, nossa, eu comprei o carro, rodei 9 mil, tá novinho meu carro, nunca usei um step. Não tem isso? Sim. Então, comigo é o contrário. Meu sonho é rodar 200 mil com carro elétrico. Ficar E o contrário também. Nossa, meu carro já tá velho, eu tenho que trocar. Tá com 100 mil. O Exato. brasileiro põe na cabeça umas verdades absolutas que eu não sei de onde. Acho Mas que eu veio vou te da falar uma avó, coisa. do avô, né? Mas, Ana, vou te falar uma coisa. Aí que entra a questão da tecnologia. O carro a combustão realmente com 100 mil quilômetros é igual a gente quando vai fazendo 40, 50 anos. Vai começando a dar defeito. 40 não vem quase. A gente tá ótimo. Eu tô com 41, 42 agora, eu tô começando a dar um monte de defeito. Então, assim, o carro a combustão, realmente, o modelo de revisão dele, o modelo de manutenção e a quantidade de peças que tem nele, quanto mais quilometragem, mais problema ele vai dar. Sim. Agora, o carro elétrico, ele não tem tudo isso para dar problema. Perfeito. Pessoal, também tem uma questão muito importante. Quando a gente falava de carro, e o brasileiro é um apaixonado por carro desde a década de 50, a gente fala de inovação na categoria, e o carro ele era começo, meio e fim disso tudo. Sim. Então, olha, agora tem o carro, pô, agora tem o freio ABS, nossa, agora tem... Nossa! E na eletrificação vem um elemento que é muito bacana. Pela primeira vez na nossa história, alguém, quando vai comprar um carro, considera alguma coisa fora do carro. Isso chama ecossistema. Então, assim, pela primeira vez, você dá importância para... Não carrecia mais. Exato, para empresas como Tupi. Assim, que é... Cara, você precisa ter um aplicativo onde você vai achar... então, assim, você começa a considerar outras coisas e isso impulsiona tudo. Então, assim, existe um último ponto muito importante de outra fake news que a gente precisa combater, que é... Nossa, o carro elétrico tira empregos. Tira empregos de quem? Não. Porque ele migra, talvez, esse emprego. E a ideia maluca de que, por exemplo, inteligência artificial só existe para o carro elétrico, para o carro a combustão, você chega numa fábrica hoje, então, assim, Sim, o que a gente precisa entender para combater isso é, cara, uma fábrica, seja a combustão, seja elétrico, ela vai ter poucas pessoas. E o elétrico vai, a partir dessa ideia de ecossistema, gerar empregos, inclusive empregos de maior qualidade. Então a gente precisa conseguir conduzir essa conversa para que as pessoas possam entender que agora o carro ele não vem sozinho, ele vem no meio, ele ainda é o agente principal, claro, né, a cereja do bolo, mas certamente ele faz parte de um contexto maior. Isso. Exato. E de novo, gente, a gente não se tira emprego, talvez se mude o emprego. Exato. E quando se muda o emprego, você obriga a população a se qualificar. Sim. Para estar à altura desse novo emprego. Exatamente. Né? Do novo empregável. Obrigada, meninas. Vocês querem dar alguma consideração final? Eu acho que muita fake news a gente trata hoje. A tecnologia ela avançou, as coisas mudam, a gente está num momento de transição. Eu acho. Tá? E fala-se muito sobre isso e muita gente que não estudou, não olhou. E o pior, sabe o que é o pior? Todo mundo que fala um monte de coisa não tem um carro elétrico. Ele não viveu isso. Como é que você fala de algo que você não vive no dia a dia? Perfeito, é isso mesmo. Então, eu acho que é isso. Muita fake news, mas normal. Isso tá se realinhando, tá muito mais tranquilo. E como nós falamos aqui, o Brasil ele hoje é um dos principais países para falar sobre esse tema.
E tá mudando a forma com que a gente consome carro, a forma com que a gente compra carro, a tecnologia, e tá tudo bem. E tem público para todo mundo. Tem, Né? pra todo Tem mundo. público para tudo. Chinês, americano, argentino, Exato. belga. O que vier, o brasileiro consome. Consome. É do meu lado, só agradecer o convite de novo. É sempre um prazer de falar sobre, né? A gente brinca que a gente está antecipando o futuro. Que, como o Davi colocou, até com esse conceito de aliança, a gente tem coisas muito concretas que a gente está tirando do papel e fazendo acontecer. E comparado ao que a gente conseguiu evoluir nesses 3 anos, eu fico muito orgulhoso, assim. E gosto muito de falar sobre. Pois fique. É. Você realmente merece seu orgulho. Fique orgulhoso mesmo. Eu faço uma provocação final aqui para quem está nos vendo, muito para dizer, assim, às vezes essa pessoa ela tá na dúvida do que comprar, ela pensa, e claro, é muito suado para você comprar um carro de 100, 150, 200 mil, e claro que é um ativo importante e vai ficar muitas vezes com essa pessoa por alguns anos. Então, assim, estude na hora de fazer essa troca, porque a ideia de que esse carro é um ativo questionável, se você tiver, se você estudar, você vai conseguir entender que é justamente o contrário, né? Que hoje é muito seguro comprar um carro elétrico do ponto de vista econômico. A gente viu isso acontecer primeiro com os carros mais caros, e hoje não existe nenhuma dúvida para quem compra um carro acima de 300 mil, que o carro elétrico você vai vender melhor no futuro e você vai gastar menos enquanto esse ativo for seu. Só que agora essa realidade também acontece para os carros mais baratos. De novo, carro popular eu já nem tenho o que dizer, né? No Brasil os carros partem de 80 mil. E os carros elétricos, eu acho que a grande questão é que ainda a gente está falando de carro zero. Mas se a gente for fazer, fazer a conta e sair da concessionária de carro eletrificado. Obrigada, Boa, meninas. obrigado. Obrigada, me arrasaram. Muito bom.